Elas acreditam. Numa vida normal, na superação, elas acreditam. E a cada conquista, acreditam mais. Nós acreditamos. Por isso, existe a ACD. Você também acredita? Faça a sua doação. Ligue 0800 771 7878. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós! Assista agora o programa Cozinhando com Dona Iris. Você conhece a história do beija-flor que tenta sozinho apagar o fogo de uma grande floresta? Ao ser questionado se ele, com pequenas gotinhas, conseguiria acabar com o incêndio, respondeu: com certeza não. Mas eu estou fazendo a minha parte e se cada um fizer a sua, algo conseguiremos. Sonhador esse beija-flor, né? Mas é nisso que muita gente está apostando. Há quem trabalhe arduamente para espalhar a consciência de que as pequenas atitudes podem realmente colaborar para a preservação de nossos recursos naturais. Para se ter uma ideia, se você economizar no seu banho em 1 minuto, poupará o equivalente a 3 litros de água. Se 10 milhões de pessoas fizerem o mesmo, são 30 milhões de litros que podem abastecer uma região com 150 mil moradores. Estamos consumindo, gente, 20% a mais do que o tempo que a natureza leva para se recompor. Em outras palavras, é como se nós ganhássemos R$100 e gastássemos 120. Gastamos mais do que o meio ambiente pode nos dar para atender ao consumo da sociedade. Vamos dar um outro exemplo. Nós, países em desenvolvimento, só não gastamos tanto quanto outros que gastam porque nós não temos as mesmas condições de outros países. Nós precisamos deixar de imitar, muitas vezes, os americanos e os europeus e estabelecer um padrão de consumo próprio. As questões ambientais ainda não são prioridade para os brasileiros. O primeiro passo para mudar é tomarmos a consciência de que os recursos naturais não são inesgotáveis e depende de nós mantê-los. Embora seja difícil mudar, mesmo os pequenos hábitos, é preciso adotar novas medidas de consumo se nós queremos um mundo melhor para nossos filhos e para os nossos netos. Agora, para tornar o nosso assunto mais atrativo, nós vamos preparar uma receita e depois a gente vai continuar falando sobre esse assunto, que é um assunto da modernidade, que é a preservação do meio ambiente. Mas primeiro, anote aí os ingredientes da nossa receita para que você possa fazer aí na sua casa. É simples, é barata, poupa tempo e vai poupar também tempo de gás na cozinha, que é o que nós estamos acabando de falar. Anote os ingredientes para preparar carne ao molho de cerveja preta. 500 gramas de músculo a 100 ou colchão mole. Uma garrafa de 355 ml de cerveja preta. Um pacote de creme de cebola. 8 batatinhas miúdas, 2 cebolas grandes e azeitonas. Modo de preparo. Primeiro, cozinhe na panela de pressão somente a carne por uns 20 minutos, pura, sem tempero algum. Apenas com 1 xícara de chá de água. Depois, abra a panela e acrescente o creme de cebola, as batatinhas, a cebola picada em 4 partes, as azeitonas e a cerveja preta. Depois, deixe na panela de pressão, na pressão, por mais 30 minutos. Após, sirva com arroz branco.
Elas acreditam. Numa vida normal, na superação, elas acreditam. E a cada conquista, acreditam mais. Nós acreditamos. Por isso, existe a ACD. Você também acredita? Faça a sua doação. Ligue 0800 771 7878. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós! Bom, então nós vamos agora à nossa receita. Essa receita, primeiro, nós vamos utilizar apenas a panela de pressão. Vai ser feito tudo dentro dessa panela. Eu peguei um pedaço de carne, essa aqui é colchão mole. Essa carne, você pode, vamos dizer que você não tem um colchão mole em casa, ou você não tem uma carne mais macia, você tenha acém ou você tenha músculo. Você vai levar mais tempo, ela vai levar mais tempo de cozimento. Mas uma carne como essa, não mais do que 30 minutos. Eu vou tirar uma parte dela que está aqui para ela ficar com um formato bem bonito, bem agradável, porque depois ela vai ser servida assim inteira. Eu vou tirar esse pedaço. Tem uma partezinha aqui que eu acho que precisa de uma limpezazinha para a gente tirar essa película que fica sobre a carne, que a gente chama de, às vezes, de nervo, sei lá. Tá aqui. Você vai colocar essa carne, como ela está, na panela de pressão. Coloque a carne, como eu estou fazendo aqui, inteira. Não pus tempero nenhum. Você observou que eu não coloquei nada. Colocá-la dentro da panela de pressão, você está vendo aqui, ela foi colocada aqui dentro. Aí, uma medida, eu me esqueço e fico buscando, aqui é só rodar. Mais ou menos aqui, uma chávena, uma xícara de chá de água. Você coloca aqui, tá ok, mais um pouquinho. Depois você vai colocar sopa creme de cebola. Tem muita gente que sabe fazer essa carne, mas tem muitas pessoas já me pediram essa receita, porque é uma receita prática que depois dá realmente um resultado satisfatório e rápido, que você não vai ficar muito tempo aí na cozinha. Depois que você vai colocar todos esses ingredientes, você pode fazer outra coisa se quiser. Aqui nós temos também cebola. São 2 cebolas que você pode cortar grosseiramente, como essa aqui. Eu cortei assim, assim, depois no meio, como está aqui. Vamos colocar toda ela dentro da carne. Você observou que eu não coloquei sal, nem outro tipo de tempero, porque a sopa creme, aquele pó da sopa creme já vem temperado. Outra coisa que é indispensável, não pode faltar, é a cerveja preta. Você pode pôr uma garrafa, acho que é de 335 ml. Você pode colocar sem medo. Vendo? Ela vai até dar uma espumadinha, você coloca aqui. As batatas são batatas pequenas, que você descasca, não precisa fazer um cozimento prévio, descasca e coloque aqui também, dentro da panela. Mesma forma que eu fiz, tá vendo? Coloque aqui. Agora, eu separei algumas azeitonas, você pode colocar algumas para ajudar a dar um gostinho diferente e outras você vai deixar para enfeitar. Vou colocar a nossa tigela aqui. Então, o último ingrediente que eu vou colocar são as nossas azeitonas. Colocada aqui. Se você fizer essa receita com uma carne mais consistente, acém ou então músculo,
Então, você pode mudar um pouquinho. O que você faz? Você coloca para cozinhar previamente durante 20 minutos só com água, a carne. Depois você abre a panela, aí você pode colocar a cerveja, a batatinha e as outras coisas. Porque como a carne é mais dura, ela vai demorar mais tempo. Essa aqui não. Essa aqui você vai apenas tampar, como eu vou fazer aqui agora. E vai colocar no fogo para o seu cozimento. Quando você deixa a panela aí como está. Quando ela começar a girar isso aqui, porque pegou pressão, aquele barulhinho típico da panela de pressão, porque às vezes você até deixa aqui e vai fazer a outra coisa. Se ouviu, você volte e marque no relógio, eu estou com o meu relógio ali, marque 30 minutos. Não vou marcar nada ainda, porque eu ainda vou esperar o barulhinho da válvula, né? Enquanto a nossa panela vai fazer a sua pressão, eu gostaria de continuar a conversar com vocês a respeito daquilo que nós falamos sobre preservação. Mas são atitudes muito simples, como eu havia dito para vocês, como reduzir o tempo no banho em pelo menos 1 minuto. Isso acaba fazendo uma grande diferença em larga escala. Por exemplo, quando você está escovando os dentes, fazendo a barba, lavando o cabelo e deixa lá a torneira e o chuveiro ligado. Imagina a quantidade de água que vai escorrer pelo ralo. Isso também é uma economia. Fecha a torneira. Aprenda e divulgue a necessidade de separar o lixo. O que custa separar, colocar em lixeiras separadas o papel, o vidro, o plástico e os metais? Tem que ser separado. Você não pode misturar, mesmo que seja lixo, tudo que você tem em casa e joga de qualquer maneira. Separe isso aí. Você pode até levar em postos e cooperativas de reciclagem. Hoje, até casa, até residência, nós estamos acompanhando projetos que estão sendo feitos com garrafa PET, gente. Móveis estão sendo feitos. Então você vai ajudar o meio ambiente e, de quebra, vai contribuir para o sustento de muita gente. Até vassouras estão sendo feitas assim. Por exemplo, reutilize a água da máquina de lavar para lavar o carro ou o jardim. Opte por aparelhos que consumam menos energia e por produtos que não agridam o meio ambiente. Informe-se sobre as empresas e priorize aquelas que são socialmente responsáveis. Economize energia ao lavar e passar a roupa. Use o ar-condicionado com moderação. Evite usar aparelhos elétricos ou eletrônicos no horário de pico. E outra coisa, gente, que eu acho fundamental, que nós precisamos criar essa consciência de, por exemplo, um carro na garagem. Pode deixar o carro na garagem pelo menos uma vez por semana. Você pode pegar a carona com o vizinho e propõe a fazer um revezamento. Porque o que acontece? Muitas vezes você pega o carro, você vai trabalhar, ou o seu vizinho ou o seu amigo vai para o mesmo endereço, pode ser até um colega de trabalho, o carro vai ficar na garagem até praticamente a hora do almoço, não vai fazer mais nada. Então é necessário que nós criemos essa consciência. Por exemplo, quando eu vejo, às vezes, a pessoa lavando a calçada, é ótimo, tem que lavar. Mas não é ficar lá jogando a água, conversando com a vizinha, com a amiga, e a água lá caindo, jorrando, como se nós jamais fôssemos sofrer com a falta d'água. Reaproveite papéis usados para fazer rascunho. Não jogue fora. Gente, alimento jogado fora, eu acho que é um crime. O que não serve para você pode servir para muitos outros. Pense nisso quando descartar qualquer objeto. Quando você for às compras, leve a sua sacola. Evite essas sacolas de plástico. São atos que praticamos de maneira mecânica, sem nos darmos conta que estamos sacrificando o nosso meio ambiente. Aposto que, enquanto eu estava falando, você estava se imaginando em alguma das atitudes que nós devemos evitar.
eu mesma faço essa reflexão. E me pego muitas vezes escorregando e fazendo determinadas coisas que eu não deveria fazer. Que tal difundirmos essa preocupação com o nosso meio ambiente dentro da nossa própria casa? Começando com as crianças, depois falando com o vizinho da esquerda, depois com o da direita, seu colega de sala no trabalho, por aí vai. Vamos fazer um Centro-Oeste consciente, gente? Só depende de você, de mim e de todos nós. Agora, se você percebeu, está começando aqui o barulho da válvula. Mas eu ainda vou esperar um pouquinho mais, porque está começando a sair aqui o vapor da panela. Tá vendo? Está começando a sair. Mas ainda não é tempo de você marcar o horário no relógio. Isso é muito importante, porque muitas vezes, se você não fizer a marcação certinha, ou você abre antes do tempo, ou deixa muito mais, corre o risco ou da carne estar ainda um pouco dura, ou da carne ficar desmanchando. Então, você tem que seguir exatamente, rigorosamente, o tempo estipulado pela receita. É uma receita super fácil, é uma receita barata, porque você pode fazer com qualquer tipo de carne, apenas mudando, logicamente, o tempo, como eu lhe disse no começo, de permanência dessa panela de pressão aí no fogo. Mas, como eu sabia que eu não poderia ficar aguardando aqui o tempo todo para depois mostrar o prato pronto para vocês, eu preparei anteriormente, eu fiz uma outra panela, porque o tipo da carne tem outra coisa. É uma carne que você pode fazer, se ela não for consumida, não tem a menor importância, você pode deixar esfriar, colocar na geladeira e aquecer em outro momento. Então foi o que eu fiz. Aqui nós temos pronta, que eu já havia preparado, e vou mostrar para você como é que ela fica depois de pronta. Tá vendo? Ela cria uma consistência, fica um molho assim, grossinho, espesso. A cerveja, além do gosto que ela acrescenta à carne, ela dá uma cor especial, fica parecendo um molho madeira. A cebola se dissolve ali no cozimento. E a batatinha também pega uma cor, mas ela fica cozida exatamente no tempo estabelecido. Vejam vocês que ainda não chegou no ponto. Eu vou esperar dar mais barulho aqui na válvula, ela começar até a fazer um certo movimento, que daí nós já vamos marcar no relógio. Tá bem fechadinha a panela. Enquanto isso, nós vamos preparar o nosso prato, que você pode colocar vários componentes, assim, legumes que você pode acrescentar para enfeitar o prato depois de pronto. Acredito que esse prato você pode servi-lo, se você quiser fatiar a carne, você pode colocá-la fatiada na travessa, pode colocá-la inteira e para acompanhar eu acho que apenas um arroz branco ou então um macarrão alho-óleo, um talharim alho-óleo ou um penne alho-óleo, casa bem, combina bem e você terá um belo almoço. Então nós vamos prepará-la. Agora eu já vou contar tempo ali no meu relógio, meia hora a partir desse momento em que a panela começa a fazer o barulho da válvula. Já está com a pressão toda e 30 minutos depois a gente desliga, deixa a panela esfriar. Normalmente não precisa botar debaixo da água e nem levantar a válvula aqui para sair o vapor. Deixe que ela esfrie, porque ela continua ainda o processo de cozimento. Vocês estão vendo aqui. Aí a válvula agora já começa, exatamente nesse momento em que a válvula começa, tá vendo? A ter esse movimento. É esse o momento, eu até me antecipei, mas eu vou começar a marcar daqui. Tá vendo? A válvula está balançando, a panela atingiu o seu ponto alto do vapor. Aí nós vamos marcar. A partir disso aqui, 30 minutos. Enquanto isso, nós vamos preparar o nosso prato com a devida
indumentária do prato, por assim dizer, se existe isso. Primeiro eu vou pegar a carne, vocês estão vendo a carne? Ela fica bem cozida, fica no ponto, logicamente, de cozimento. Você pode colocar a carne aqui e acrescentar o restante da receita, que está aqui, colocando sobre a carne molho, que eu estou colocando aqui, e as batatinhas, todas elas aqui. Então, olha, fica um prato muito bonito. Você pode segurar ela aqui um pouquinho para que depois você possa colocar também o acréscimo da ervilha. Pode, porque aí dá um colorido bonito no prato, fica um prato apetitoso. Porque como ele tá bem marronzinho, o contraste, não é só o contraste, a beleza do prato, é porque a ervilha combina também aqui com esse molho. Vendo como eu coloquei aqui? Já dá um aspecto bem bonito no prato. Eu preparei umas florzinhas de tomate para colocar aqui em cima. Colocar aqui uma azeitona. A outra florzinha do lado. Vamos colocar uma outra azeitona. E aqui do lado, esse outro lado, nós vamos colocar, isso aqui é cenoura crua, mas como eu utilizei um aparelhinho que eu tenho que rala bem fininho, mas você pode ralar naquele ralo de 4 faces. Então você coloca aqui, para continuar a enfeitar e dar cor ao prato. E todos esses ingredientes aqui combinam entre si, dando sabor, dando consistência ao prato e dando beleza, principalmente porque a gente começa também a comer observando o prato. Não dá vontade de degustar esse aqui? E aqui também, para não esquecer, as azeitonas, que eu acho que eu esqueci de colocar lá dentro algumas, eu coloquei, não sei. Você deixa um pouco lá. É um prato bem rico, que você pode servir sem susto aí na sua casa, tranquilo, porque o único trabalho que você vai ter é de preparar ali a carne, tirar aquelas aparas, aquelas pontas que estão feias, e depois colocar tudo dentro da panela de pressão e deixar cozinhar como eu estou cozinhando agora, para depois você poder apresentar esse prato como eu estou apresentando aqui para vocês, mostrando um prato bonito, não é difícil de fazer, não tem nenhuma, vamos dizer assim, uma ciência que exija que você decore, é uma receita simples, no minuto você faz. Você sabe que você tem que ter um pedaço de carne, você tem que ter a sopa de cebola, você tem que ter as batatinhas. E eu tenho certeza que essa receita é uma daquelas que todo mundo vai mandar e-mail e pedir, quando se não deu tempo, não assistiu o programa todo, vai querer saber como é que faz. Veja aqui, como o prato ficou lindo, ficou perfeito. Prato bonito que você pode convidar seus amigos, você pode presentear uma amiga, enfim, com um jantar ou com um almoço, convidar para sua casa, sabendo que você, além de poupar o gás, que está poupando, porque apenas 30 minutos de cozimento, todos os ingredientes foram para a mesma panela, você está poupando seu tempo, seu dinheiro também, porque é um prato super barato, não é um prato caro, porque de repente você quer fazer de uma carne de segunda, que sobrou, você tem músculo, sei lá, enfim. Uma carne que você não soube utilizar, você pode fazer apenas, praticamente dobrando, deixando 20 minutos de pré-cozimento, para depois colocar os outros ingredientes, que só 30 minutos.
Como a carne é macia, eu pude fazer assim. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje e continue escrevendo para cozinhandocondonaires@tvcanal1.com.br. Até o próximo programa, se Deus quiser e Ele há de querer. Beijo para todo mundo. Elas acreditam. Numa vida normal, na superação, elas acreditam. E a cada conquista, acreditam mais. Nós acreditamos. Por isso, existe a ACD. Você também acredita? Faça a sua doação. Ligue 0800 771 7878. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós!